Boa noite, senhoras e senhores que estão assistindo ao nosso podcast. Como que vocês estão, galera? Opa, tudo bem então? Prazer, meu nome é Eduardo. Meu nome é Bruno. Meu nome é Lucas. E eu sou o Felipe Shimura. E é com muito prazer que a gente está introduzindo o nosso novo podcast, né? É um projeto experimental que a gente está vendo se vai dar certo ou não. E é com muito prazer também que eu gostaria de anunciar aqui, tanto para vocês quanto para os telespectadores que estão assistindo, que a gente já começa o nosso programa com um patrocinador, né? Opa! Coisa boa. Mas já? Continuando A a Natura, ela tá vindo com um novo lançamento, o Kayak Sonar, sendo um perfume que ele junta as ondas e as vibrações do mar junto com as frequências do oceano. E tudo isso trazendo uma fragrância inesquecível. É uma oportunidade única que você não pode perder. Verdade. Aliás, eu já adquiri o meu e você pode adquirir. Eu tenho aqui o meu também, ó. Bem refrescante, bem cítrico o cheiro. Lembra bastante a praia de Bertioga. É verdade. Sim, exatamente. Isso leva também ao primeiro tema do nosso podcast, né? É justamente sobre a cidade de Bertioga. Eu acho muito foda a cidade de Bertioga porque justamente é uma cidade que tem muitos pontos e atrações turísticas, né, galera? Qual delas vocês mais gostam, assim, tem mais interesse? Eu acho interessante o manguezal de Itatinga, né? Que fica localizado no litoral de Bertioga. E assim, a fauna e a flora dele é uma vegetação composta por pés adaptados e ambientes salinos e bem alagadiços. É uma vegetação um pouco diferente da que a gente tem aqui em São Paulo, né? Sim, tem, por exemplo, o Partina Brasiliense, que fica em Gramínea, lá em Bertioga. Ah, que legal, tipo, é até esquisito, porque quando você pensa aqui em São Paulo, é que a gente acaba não tendo tanto contato com a vegetação assim, né? Na cidade o clima é bem diferente também de lá, né? Exatamente, ainda mais que tem muitos prédios e tal, né? Aí fica poluído. O clima é bom, né? As plantas lá de Bertioga elas possuem uma adaptação até especial com raízes aéreas e glândulas de pressão de sal. E você, gente? Então, tem um outro ponto bem legal que eu já fui lá em Bertioga, que é os calções rochosos. Eles são muito bons, porque eles estão, tipo, na beira da praia, assim, na beira do mar, assim, sabe? Também, tipo, eu fui lá e eu vi que lá o ecossistema é muito rico, cheio de vida, entende? Ainda mais na região sudeste, onde que tem a Serra do Mar, sabe? Que eu também fui lá, no Bertioga, e é muito legal, porque também isso encosta, tipo, fica perto do oceano, sabe? Apesar também de ter um grande sol, né? Eu também, eu vi que, tipo, perto, assim, no lugar onde que eu tava, eu vi várias algas, assim, perto, sabe? E também tinha muito ouriço lá, tipo, sabe aqueles bichinhos no mar? Sabe, que, tipo, Sim, lá do vídeo que quebra e dá pros peixes? Então, aquilo ali. Sim. Mas, caramba, eu achei que esses ouriços normalmente não apareciam muito aqui, perto de São Paulo, do estado, né? E coisas do tipo. Não, mas aparecem. Tem bastante. Então, acho que talvez isso seja mais sobre minha falta de conhecimento do que de fato a experiência que você teve lá. Não, tem isso, tipo, é normal não saber, porque, tipo, é muito... A gente não consegue ver assim direito, né? Porque eles estão mais no fundo do mar, assim, né? Mas eles estavam bem pertinho, aí dava pra enxergar direito. Tem Aí algumas também... espécies pequenas que ficam em águas rasas, né? Uma vez eu pisei e o meu pé começou a sangrar. Tem que tomar cuidado. Isso, tem que tomar cuidado, porque os espinhos são bem afiados. Isso é caso real, tá? Não tô nem brincando. Tipo, machuca mesmo. Não dá mais. A vida marinha ali é muito boa, assim, sabe? Eu gostei bastante. Muito bonita, assim, de se ver e tal. Tirei muitas fotos. Visitei na praia de Itaguaré, né? Uma praia muito boa em Bertioga. Cara, primeiro que o ecossistema lá em Bertioga é uma coisa surreal, é uma coisa que a gente não vê aqui em cidade, né? Diferente de aves, né, também. A gente tem várias matas, né, em volta da praia. A gente chama isso de restinga, acho que todo mundo sabe. Se não sabe, agora você sabe. A restinga, né, que é aquela graminha que fica antes de você entrar na praia, sabe? Sim. Isso é uma forma de preservação também do ambiente, né? Porque isso mostra, né,
como o ecossistema ele é aberto, porque a gente tem as plantinhas e depois a praia, né? Então a gente consegue tanto na parte arenosa e tanto na parte mais vegetal. A praia é bem arenosa. O que é isso, né? Tipo, tem uma extensão muito grande. A praia é muito grande, tem muita areia, como o nome fala. Tá certo, se não tivesse, tá indo seria. Então, tem uma diversidade muito grande de fauna e flora. Também a gente tem a trilha de Itaguaré, que é mais ou menos de 1 a 2 quilômetros de caminhada, e é um passeio turístico, né, que a gente faz bastante em Bertioga, que tem muita gente fazendo, que eu acho muito interessante trazer aqui pro nosso papo, né, porque a gente normalmente vai pra Bertioga, né, pra viajar, né, e não pra ficar observando um monte de bicho em volta. É muito bom pra gente conhecer os ambos os lados, né, tanto a diversão e tanto a parte geográfica e biológica, né, da Bertioga. Fora que também, um lance que eu curto muito de Bertioga é toda a cultura e toda a história que tem por trás dela, né? Porque se você parar pra pensar, lá na antiguidade, quando o Brasil era só uma colônia de Portugal, né? Meio que Bertioga foi uma das primeiras cidades assim, que foram ocupadas, né? Pô, tanto Bertioga quanto São Vicente, que iria vir se tornar São Paulo, né? E é muito louco quando, por exemplo, você pensa no Forte de São João, né? E foi praticamente a primeira construção portuguesa aqui no Brasil, sabe? É um ponto que, com certeza, se algum de vocês que estão assistindo a gente ou escutando no Spotify também, né? Algum dia forem pra Bertioga, vale muito a pena visitar. Algo legal também em Bertioga, falando na parte do Manguezal de Tatinga, é a visitação sustentável, que é um passeio na vila de Tatinga, que inclui uma travessia de barco pelo rio Tapanhão, e é uma viagem, você vai de bonde ali até a vila e visita a usina hidrelétrica de Centenário, e que é bem legal isso. O passeio tem a duração aí de, em média, umas 4 horas, assim, né? Bastante. Acompanhado por monitores, o que é bem importante. Legal. Né? Tem a Trilha das Águas, que é localizada no Parque Estadual de Restinga de Bertioga, que é uma trilha de 5,4 km que permite observar a transição de diferentes tipos de vegetação que tem em Bertioga. Completando a ideia do Felipe, né, que estava falando sobre a diversidade histórica que teve na Bertioga, eu acho interessante, né, muita gente não vai, mas em Bertioga tem um museu, né, chamado Museu João Ramalho, né, que lá naquele museu ele conta bastante as referências culturais que teve em Bertioga, as referências turísticas, e tem bastante exposição histórica da região em si, principalmente da era dos portugueses, né, que o Felipe tinha comentado. Então, um dia, se vocês quiserem aí, foi pra Bertioga, visita o Museu do João Ramalho, tá? É bem legal conhecer. Sim, é muito interessante também, porque, tipo, eu acho que nesse museu deve contar mais sobre até o contexto histórico que estava acontecendo na época, porque naquela época estava acontecendo um debate muito grande entre os tupiniquins e os tupinambás, né? Que os tupiniquins, explicando para quem não sabe, né? Eles meio que foram influenciados pelo povo português, né? Quando eles chegaram no Brasil. Enquanto os tupinambás, eles eram mais influenciados pelos franceses. Então nisso ficava um pouco nessa guerra, nesse duelo entre os dois povos, sabe? E ainda mais porque tanto a França quanto Portugal queriam explorar o território brasileiro, né? Sim, tanto que o Forte de São João, que eu tinha comentado, ele foi justamente sendo construído com uma maneira dos portugueses protegerem o território deles, sabe? Eles queriam marcar o território deles aqui no Brasil. Sim, exatamente. Tanto que se você parar pra ver, tipo, teve invasões pelos povos, teve diversas invasões pelo povo tupinambá nesses fortes, etc, né? Tanto que é maluco também que tem um escritor, que eu acho que ele era alemão, o Hans Staden, né? Ele foi literalmente um cara alemão que ele tava ajudando na coroa portuguesa, e aí ele acabou vindo do Brasil, tá ligado? E aí, tipo, é maluco que os tupinambás, eles acabaram sequestrando ele por, tipo, 9 meses, e aí, tipo, ele só foi solto porque a França e a Alemanha estavam em um acordo comercial, tá ligado? Se não fosse por isso, ele ia ser comido vivo pelos caras. Nossa. Eita. A gente poderia ficar o dia inteiro conversando sobre isso, mas infelizmente nosso podcast tem um limite de duração, né?
Até por Isso. ser. É novo por- também, né? A gente tá testando, então. Olha, eu posso falar aqui até amanhã, só que infelizmente o tempo ele vai ter que me parar Limitado. aqui. É o Se tempo você quer a limitado. continuação aí, a gente tem um plus aí um plano plus aí no Spotify. Professor, se você quiser saber mais sobre Bertioga, aí é só assinar, tá?